Incapaz de continuar vivendo com sua mãe, o menino pensou que poderia morar em uma casa abandonada. Mas o que ele encontrou lá mudou sua vida para sempre. Davi tinha apenas 10 anos quando se viu em uma situação muito difícil. Sua mãe chegou cedo em casa do trabalho, como de costume, carregando uma carga de cerveja. Ela bebeu todas as latas em uma noite. Quando não podia comprar mais, ela ia até um armário na cozinha e tirava uma garrafa de vodka que deixava para o que ela chamava de emergências. Com cerveja, ela ficava calma e dormia no sofá. Com vodka era pior, muito pior. Ela ficava agressiva, gritando com seu filho, mal entendendo o que o menino dizia. E depois, ela não dormia. Era mais como se ela desmaiasse. Às vezes, no meio da noite, Davi acordava com barulhos no banheiro. Era sua mãe vomitando o almoço. Aline era uma mulher atormentada. Havia dias em que ela mandava seu filho sair de casa para poder ficar com seu novo namorado, um homem rude e usuário de drogas que não gostava de crianças. Era uma situação muito difícil para Davi, pois ele não tinha onde ficar. Ele acabava ficando em parques, florestas ou vagando sem rumo pelas ruas até depois do pôr do sol. Ele voltava para casa com muita fome e nunca havia uma refeição esperando por ele. Às vezes, ele fazia seus próprios lanches. Davi tinha muito medo de ser abandonado por sua mãe, mas ele permanecia forte e corajoso, mesmo sabendo que continuar vivendo naquela casa era um risco constante. Ele sabia que o namorado de sua mãe poderia ser uma ameaça. Um dia, ao entrar em casa, o homem segurou firmemente seu braço e apontou uma faca para ele. Ele perguntou ao menino o que ele queria ali e por que ele ainda não tinha ido embora. Davi estava aterrorizado e perdeu a fala por um momento, mas ele tentou não chorar. Sua mãe viu a cena e não interveio. Davi não sabia se era porque ela também tinha medo do namorado ou se estava tão bêbada que não entendia o que estava acontecendo. Davi apenas abaixou a cabeça e foi para seu quarto, rezando para que o homem fosse embora logo. Durante a noite, ele percebeu que viver ali era como estar aprisionado, refém de sua própria mãe e seu namorado. Davi então pegou algumas roupas e algumas lembranças em uma mochila escolar e saiu pelas ruas da cidade, tentando encontrar um lugar onde pudesse pelo menos passar a noite. Ele encontrou uma casinha isolada que estava caindo aos pedaços. Ele tinha medo de abrir a janela, com medo de que caísse em seus pés. Mas mesmo assim, ele decidiu entrar e ver se era possível encontrar um canto onde pudesse passar aquela noite e se proteger um pouco mais do frio. Ao entrar, ele percebeu que, embora estivesse deteriorada por fora, por dentro era bastante habitável e quase não havia vento. Em um dos cômodos, ele encontrou algumas caixas de papelão velhas que serviram como uma cama. E foi assim que Davi chegou ao final daquele horrível dia. Ele estava triste, deprimido e com fome. Dormir seria a melhor coisa que poderia fazer, e aquela casa serviria como sua fortaleza nos próximos dias. Na verdade, ele não tinha ideia do que fazer e o que aconteceria a seguir. Na manhã seguinte, ele conseguiu explorar a casa com mais cuidado. Ele encontrou tantas caixas de papelão no fundo que poderia ganhar alguns trocados se as vendesse para a reciclagem. Talvez ele pudesse até garantir uma refeição simples. Conforme ele começava a separar as caixas que trocaria por dinheiro, ele encontrou uma ainda lacrada. Ele sacudiu a caixa e percebeu que tinha algo dentro. Sua curiosidade era enorme, e assim ele começou a rasgar a fita, ansioso para saber o que havia dentro daquela caixa. Davi ficou tão surpreso que mal conseguia acreditar no que seus olhos viam. Ao abrir a caixa, ele tirou uma grande quantidade de dinheiro. O menino estava assustado e feliz ao mesmo tempo, pensando como alguém poderia ter esquecido todo aquele dinheiro naquele lugar. Será que voltariam para buscá-lo? Então, Davi decidiu que deixaria o dinheiro em um lugar seguro, mas ficaria de olho para garantir que ninguém viesse procurá-lo. Mas como ele não tinha um centavo no bolso, pegou algumas notas do valor que encontrou para saciar sua fome. Era quase meio-dia quando ele foi ao restaurante mais próximo para ter sua primeira refeição depois de fugir da casa de sua mãe. Ele pediu um hambúrguer com batatas fritas e refrigerante. Depois, teve uma torta doce. Davi estava realmente com muita fome.
E aquela foi a melhor refeição que ele havia comido em anos. Depois, ele passeou pelo centro da cidade e acabou comprando algumas frutas para comer durante o resto do dia. Enquanto estava na mercearia, ele esbarrou em um casal de idosos que percebeu o quanto esse jovem deveria ter sido solitário na vida. Suas roupas estavam amassadas e um pouco empoeiradas. O casal teve pena dele e quis saber onde estavam seus pais. Davi contou a eles toda a história, o que comoveu profundamente os dois. Eles se olharam e conversaram em voz baixa por 1 minuto, depois disseram que aquilo não estava certo, que Davi não deveria estar sozinho na rua ou em uma casa abandonada. Então, o casal convidou o menino para passar algum tempo em sua casa. Eles disseram que já eram idosos e nunca tiveram filhos. Viviam sozinhos, um pouco afastados da cidade, e teriam espaço para Davi. O menino pensou que não tinha nada a perder e os dois idosos pareciam pessoas tranquilas que realmente queriam ajudar. Assim, ele aceitou o convite. Correu de volta para a casa abandonada para pegar sua mochila com suas roupas. Escondeu o dinheiro novamente em outro cômodo do local e planejou voltar todos os dias para ver se algo tinha sido mexido ou se poderia encontrar alguém. A mudança para a casa do casal foi tranquila. Na verdade, os dois eram pessoas normais que apenas queriam ajudar e oferecer conforto ao menino. Como eles eram aposentados e não tinham muitas obrigações em casa, sempre voltavam para a cidade para comprar algo ou apenas passar o tempo. Sempre que iam ao centro da cidade, Davi aproveitava a oportunidade para correr até a casa abandonada. Tudo sempre estava igual ao que ele tinha deixado. 2 meses depois, o dinheiro ainda estava onde ele tinha escondido. A caixa estava na mesma posição de sempre. Então, Davi concluiu que quem quer que tivesse deixado aquela quantia de dinheiro escondida não voltaria para buscá-la. Ele colocou todas as notas em sua mochila e voltou para a casa onde agora vivia com os 2 idosos, mas não disse nada a nenhum deles sobre o que havia descoberto em sua primeira noite sozinho. Ele encontrou um lugar em seu quarto que seria um esconderijo perfeito. O restante dos dias de Davi foi bastante normal. Ele ia para a escola, ajudava os idosos em casa, comia o que eles comiam, passeava com eles e não precisava se preocupar em voltar para casa enfrentando qualquer tipo de ameaça ou violência. Quando acordava à noite, não havia mais barulhos de pessoas passando mal no banheiro. E ele até esqueceu o cheiro de álcool que as garrafas de vodka de sua mãe deixavam pela casa. Era uma vida simples, mas ele sentia que estava com pessoas que se importavam com ele. Os 2 idosos se afeiçoaram ao menino. Ele era inteligente, educado e não causava problemas. Ele fez sua lição de casa, se alimentou bem e parecia não se importar de viver com 2 idosos. O casal esperava que, em algum momento, a mãe biológica batesse à porta ou que alguma autoridade no município interviesse, mas isso nunca aconteceu. Até onde sabiam, Davi não foi atrás dela. No entanto, Davi sempre rezava antes de dormir e sempre pedia a Deus para libertar sua mãe das garrafas de cerveja e vodka e das pessoas más que estavam atrás dela. Mesmo que agora tivesse uma vida mais normal, ele queria que sua mãe também ficasse livre de todos aqueles sofrimentos. Embora sempre aparentasse ser um menino feliz e bom em casa e na escola, por dentro ele sentia a dor e a responsabilidade de ter abandonado sua própria mãe. Ele não sabia se tinha feito a coisa certa, mas tinha feito para evitar algo pior. Ele descobriu que, quando estudava muito ou lia um livro interessante, esses pensamentos negativos não o incomodavam. Por isso, Davi se dedicava em ler livros e fazer os cadernos de exercícios. De um estudante normal e apagado, ele passou a ser um dos melhores de sua turma, daqueles que chamavam a atenção dos professores na maioria das disciplinas. Após alguns anos, Davi completou 18 anos e concluiu o ensino médio. Ele nunca mais ouviu falar de sua mãe biológica e nem pensava muito sobre isso. Acabou sendo adotado pelo casal de idosos, com quem desenvolveu uma forte relação de cumplicidade e amizade. Eles eram sua verdadeira família. Como ainda era um excelente aluno, ele pensou em se candidatar à faculdade de medicina. O que ele mais queria era ajudar outras pessoas em dificuldade de alguma forma, assim como tinha sido ajudado quando mais precisava. Então,
Davi conversou com seus pais adotivos e comunicou seu desejo de estudar medicina. O casal achou muito nobre da parte dele e tinha certeza de que ele teria muitas chances de ser aceito no curso. O problema era que a faculdade de medicina era muito cara e eles não podiam pagar. Eles disseram que lamentavam não serem ricos e terem uma vida simples, e que até mesmo um empréstimo no banco seria difícil, pois já eram idosos. Mas Davi disse que eles não precisavam se preocupar, nem se desculpar por nada, porque ele talvez tivesse a solução. Então, ele contou que pouco antes de ser acolhido, ele tinha encontrado uma enorme quantidade de dólares em uma caixa e que todo o dinheiro ainda estava escondido em seu quarto. O casal ficou perplexo quando o rapaz trouxe a quantia para eles. Era muito mais dinheiro do que ambos tinham visto em suas vidas. Davi disse que, quando criança, tinha medo de falar sobre isso, pois pensava que o casal acharia que ele tinha roubado de alguém ou de algum lugar, e que então ele não teria mais a simpatia ou confiança deles. Por outro lado, tinha medo de que descobrissem que ele tinha pego todo o dinheiro e ameaçassem sua nova família. Então, ele preferiu apenas guardar o dinheiro. Mas havia se passado 8 anos, ninguém apareceu perguntando sobre ele, e Davi sabia que tinha uma boa razão para finalmente usar aqueles dólares. O casal ajudou o jovem a contar quanto dinheiro ele tinha ali, e descobriram que era mais do que suficiente para pagar a faculdade de medicina. O jovem separou imediatamente a parte para a faculdade e o restante ele deu para seus pais adotivos. Isso é para vocês que me deram um lar, comida e amor. Eu já tenho o que preciso, disse ele. Os idosos ficaram surpresos com essa atitude. Eles não queriam que o rapaz os recompensasse pela boa ação feita anos atrás, mas ficaram realmente satisfeitos que durante todos aqueles anos o rapaz conseguiu guardar aquele dinheiro, esperando o momento certo para usá-lo para o próprio bem e para o futuro dele. Então, Davi entrou na faculdade de medicina e conseguiu financiar todas as suas despesas por conta própria. Seus pais adotivos continuaram vivendo como sempre, sem precisar fazer empréstimos no banco para ajudar o filho, e sem precisar acumular contas mensais para que ele pudesse estudar. Ser médico era realmente o sonho do rapaz, e ele estava fazendo tudo em seu poder para chegar lá. Vários anos depois, o rapaz que precisou fugir de casa e de sua própria mãe era agora um homem adulto e atendia pelo título de Doutor Davi. Ele começou a trabalhar à noite e conheceu a realidade de uma sala de emergência, o drama das famílias e o quão importante sua profissão era para aquelas pessoas que chegavam a ele enfraquecidas e precisando de ajuda. Às vezes, havia chamados de emergência no meio da noite. Ele mostrou seu valor como profissional e como ser humano, e logo foi contratado por um grande hospital na cidade. Mesmo assim, ele não deixou de assumir um plantão noturno pelo menos uma vez por semana. Davi não havia revelado isso a nenhum outro médico, mas havia informado à equipe de recepção que sempre que um jovem ou um idoso em situação de rua chegasse à sala de emergência precisando de cuidados, ele ficaria feliz em ajudá-los. Em uma manhã cedo, uma senhora de cerca de 50 anos chegou com sintomas de intoxicação. Quando Davi entrou no quarto para revisar o caso, ele colocou as mãos na boca assim que se viu diante da paciente. Ela parecia muito diferente e não aparentava ter 50 anos. Parecia ter pelo menos 60, mas era sua mãe biológica. Agora ela estava ali, totalmente desgastada e precisando de ajuda urgente para evitar uma overdose. Davi sentiu uma leve tontura. O caso dela era crítico e ela precisaria de uma transfusão de sangue urgente compatível. Agora Davi se viu em um beco sem saída, pois teria que ajudar a pessoa que nunca o protegeu e que durante todos esses anos não o procurou, ou ela morreria ali na frente dele. Davi percebeu que não ganharia nada sendo mesquinho. Essa era a mulher que lhe deu a vida, precisando de ajuda. Agora era hora de também lhe dar sua vida. Davi se recompôs e começou a cuidar da mulher, aplicando injeções, medindo sua pressão arterial e frequência cardíaca. Ele foi até a administração do hospital e informou que sua mãe era a paciente e que ele poderia doar o sangue que ela precisava, além de arcar com todos os custos do procedimento.
Como Davi era um médico querido pela equipe, todos se mobilizaram para agilizar o tratamento. Não foi fácil estabilizá-la, mas após muitas horas de procedimentos, ele conseguiu tirar sua mãe da condição crítica. Para ajudar em sua recuperação, a mulher ainda inconsciente foi transferida para um quarto particular onde teria melhor assistência. O turno de Davi já havia terminado há horas e o sol já estava alto no céu, mas o jovem médico decidiu ficar ali até ter certeza de que ela ficaria bem. Eram quase meio-dia quando ela acordou e comeu algo. Davi entrou no quarto com um arranjo de flores e queria saber como ela estava se sentindo. A mulher disse que estava confusa e não lembrava muito, mas se estava em um hospital, devia ter sido muito ruim. Davi disse que ela quase deixou esta vida e que precisava urgentemente ser mais cuidadosa, ou, quem sabe, tomar outro rumo na vida. A mulher olhou nos olhos do médico e por um instante Davi pensou que ela o reconheceu. Mas a mulher começou a chorar e disse que não sabia mais o que fazer. Ela bebia e se drogava porque tinha sido uma mãe terrível e uma pessoa muito ruim. Agora, tudo o que ela queria era conseguir esquecer tudo o que havia feito e tudo o que havia perdido em sua vida. Então ela disse que um dia teve um filho, mas não sabia onde ele estava, nem onde estavam as poucas fotos restantes do menino. Ela disse que havia tomado tantos comprimidos e doses de uísque ao longo dos últimos 30 anos que já não conseguia lembrar do rosto do menino. Essas palavras atingiram Davi em cheio. Ele não conseguiu conter-se e abraçou sua mãe. Ele chorou silenciosamente em seu ombro. Ela também chorou, com o rosto pressionado contra o peito do médico, sem saber que ele era de fato seu filho. Em seu ouvido, ele falou: "Eu o conheci, e vou lhe dizer para ficar em paz, porque ele lhe perdoa. Ele perdoa tudo, e ele te ama muito." A mulher não sabia se o médico estava dizendo isso apenas para consolá-la ou se o universo realmente tinha suas maneiras misteriosas de agir e ele realmente havia conhecido seu filho um dia. De qualquer maneira, a mulher abraçou o médico ainda mais forte, como se ele fosse seu filho perdido. A clínica era bastante cara e a mulher não entendia por que aquele médico se importava tanto com ela. Ela preferiu aceitar a oferta e interpretou isso como um sinal ou uma chance de sobreviver. A mulher perguntou se, após a reabilitação, ela veria o médico novamente. Davi prometeu que se a reabilitação funcionasse e ela estivesse livre de seus vícios, ela o veria novamente. Mas além disso, Davi se comprometeria a entrar em contato com seu filho e organizar um encontro de reconciliação entre os dois. A mulher sorriu e chorou ao mesmo tempo. Uma mistura de sentimentos que Davi nunca tinha visto antes. No dia de sua internação na clínica, a mulher estava em paz e determinada. Antes de entrar, ela tirou uma foto antiga de sua bolsa. Era uma imagem de Davi quando era pequeno, já bastante desgastada pelo tempo. A mulher olhou bem para a foto e a beijou delicadamente. "Eu entro aqui como uma pessoa e saio daqui como outra. Farei qualquer coisa para te encontrar novamente, meu filho." Ela sussurrou suavemente. Davi conteve as lágrimas. Por um momento ele pensou em revelar ali mesmo que era seu filho, mas como o bom médico que era, ele sabia que o melhor para sua própria mãe era fazê-la enfrentar o desafio de limpar seu corpo e mente. Ele se despediu da mulher, que acenou de volta em sua direção e depois entrou na clínica de cabeça erguida. Naquele momento, o jovem tinha certeza de que era apenas uma questão de tempo até que ele e sua mãe se tornassem uma família de verdade. E isso fez Davi se sentir mais completo do que nunca. Se você gostou desta história, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. Tenha um bom dia e nos vemos no próximo vídeo.